E aí, gente boa, tudo em paz? Eu espero que sim. Seja muito bem-vindo ao canal Simples Assim. E eu vou trazer algumas notícias que aconteceram no mundo político essa semana. Mas eu vou trazer algumas dessas notícias que eu queria falar alguma coisa com vocês acerca disso. Vamos começar com o Flávio Wonka, ou Flávio Bolsonaro, que realmente está provando que é um corrupto e que tem muita culpa no cartório. Isso porque ele tenta arquivar um inquérito eleitoral que está sendo feito contra ele. A defesa de Flávio Bolsonaro recorreu da decisão da segunda Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, que nesta semana decidiu prosseguir uma investigação eleitoral que apura possível lavagem de dinheiro, né? Você já deve saber o esquema que ele fazia, tanto de rachadinhas, né? As contas que ele pagava, que Queiroz pagava, né? O amigo trabalhador do Flávio. E a fábrica de a fantástica fábrica de chocolate, né, que ele tinha, né? Lojas de chocolate Copenhague. E toda a lavagem dele que ele fazia lá. E se ele realmente é inocente, como ele diz que é, e sabe, para um julgamento honesto, não adianta chorar segurando a bandeira do Brasil quando você não tem como provar sua inocência, até porque, pelo que tudo indica, ele realmente não é um inocente. Então ele está intervindo, fazendo de tudo para que se pare as investigações. Basta dizer que ele recorreu 10 vezes, né, contra uma investigação também contra ele, alguém que dizia que era contra o foro privilegiado, correu atrás do foro privilegiado quando chegou o momento, quando caiu para ele, né, mostrando que é mais do que um corrupto, ele também é um hipócrita, coisa que não é novidade na família Bolsonaro. Sem contar que há uma cariação marcada junto com o Marinho, que foi quem fez várias acusações e parece ter muitas provas, né? Parece, está tendo ainda o julgamento, né? Vai ter as investigações, tá? Eu não estou aqui para bater o martelo, eu não sou juiz. E o que é que estão dizendo? Que aí o Marinho citou que tem pessoas da Polícia Federal que eram alinhadas com Bolsonaro e diziam coisas que ia acontecer para Bolsonaro saber. Por isso, Bolsonaro demitiu Queiroz um dia antes de cair algumas investigações aí ser públicas, né? Algumas investigações, né? Funcionários fantasmas, coisas assim. Aí Bolsonaro tinha informações privilegiadas, né? Então ia ter essa cariação junto tanto o Flávio quanto o Marinho. E o Flávio disse o que? Não pode ir, inventou uma desculpinha e não vai. Veja só, se você é inocente e você tem total condição e segurança para falar a verdade, tá? Porque tem países aí e há certas coisas que você nem pode falar, mas ele tem. Ninguém vai cometer, ninguém ia cometer nada contra ele, até porque a gente quer ouvir, né, o que ele tem para dizer. Então, se você é inocente, tem a condição de provar sua inocência, tem a segurança e a publicidade, né? Há uma maneira de você falar com o público, mostrando a sua inocência e legítima, né? Se você tem como provar sua inocência, você não iria fazer. Então, quando ele foge da oportunidade de mostrar que ele é honesto, isso prova que ele realmente é um desonesto, né? Tá provando praticamente para todo mundo que ele realmente tem muita culpa no cartório, mas vamos esperar as investigações, né? Eu não posso bater martelo, até porque hoje em dia, né, é complicado fazer vídeo e dizer a opinião, porque sempre tem gente querendo cortar, né? Além do Supremo Tribunal Federal, né? Então, mas é o que tudo indica. Como diz Edson Gomes, tudo me faz sentido, tudo me leva a crer que o Bolsonaro, o filho, né, de Bolsonaro, o Flávio Bolsonaro, realmente tem muitas coisas a explicar e ele não tem como provar sua inocência, por isso vive dando as escapadinhas. Porque se você tem condição de provar, não tinha por que fugir disso. Recentemente, Bolsonaro também confundiu em um dos seus eventos, tentando ser tão populista como Lula foi, e populismo no nosso país não quer dizer que você é um bom político. Vide Lula, vide Bolsonaro. E ele confundiu uma criança confundiu um anão com uma criança. Muita gente achou isso absurdo, mas gente, ele não conseguiu nem colocar uma máscara. Então quem dirá confundir uma criança com um anão? É besteira para o nível de Bolsonaro. Pode. Senhor presidente, senhoras e senhores,
Rogério Marinho. Obrigado, presidente. Apenas 3 pontos aqui de forma muito rápida. Primeiro... General Braga Neto. Para você. Obrigado, presidente. Senhoras e senhores, bom dia. Boa tarde, né? A Casa Civil, só para cumprindo a missão... Quando fui domingo, aqui... Complemento. Só para complementando a resposta do jornalista Delis, o uso dessa... A TV Globo. Próxima pergunta, jornalista Lisandra Paraguaçu. E o Steve Bannon foi preso e ele é considerado o Olavo de Carvalho americano. Para alguns isso pode ser um elogio, para outros pode ser um xingamento ou um sinal de alerta. Ele defende um grupo, é líder de grupos de extrema direita, tá? Eu não estou aqui falando de todos os conservadores, de todo mundo da direita, ele é da extrema direita. Interessante que ao ver alguns vídeos do Steve Bannon, você não consegue ver pessoas negras, né, nos vídeos, né? Será que é porque as extremas nunca realmente apoiam o verdadeiro interesse do bem para a população? Quem sabe? O estrategista político americano Steve Bannon foi denunciado nesta quinta-feira por fraude e lavagem de dinheiro. Bannon e outras 3 pessoas são acusadas de participar de um esquema de fraude contra centenas de milhares de doadores da campanha de crowdfunding We Build the Wall, que arrecadou mais de 25 milhões de dólares. Publicamente, o objetivo da campanha era ajudar a bancar a construção de um muro na fronteira dos Estados Unidos com o México. De acordo com o Ministério Público em Nova York, mais de $1 milhão da campanha foram para uma outra ONG sob o controle de Bannon, usando notas frias para disfarçar as transferências. Bannon teria usado centenas de milhares de dólares para bancar despesas pessoais. O antagonista apurou que essa ONG é possivelmente a Reclaim New York, da qual Bannon é diretor e vice-presidente. Steve Bannon vai responder por associação criminosa para cometer fraude eletrônica e lavagem de dinheiro. As penas somadas podem chegar a 40 anos de cadeia. Bannon foi preso a bordo de um iate pertencente a um fugitivo chinês e, transferido a Nova York, um juiz permitiu que ele responda em liberdade após pagar fiança de $5 milhões. Steve Bannon é um grande fã de Eduardo Bolsonaro e vice-versa. Em fevereiro de 2019, o Dudão 03 foi anunciado por Steve Bannon como o líder na América do Sul do The Movement, o movimento, uma espécie de Foro de São Paulo da direita comandada por Bannon. O Movement é uma organização obscura que nem tem site oficial, mas os métodos e discursos da direita americana são reproduzidos no Brasil por Eduardo Bolsonaro e seus fãs. Uma das bandeiras é a criação de uma mídia conservadora, bancada pelos leitores para se contrapor a uma suposta indústria de fake news. E ele foi preso e ele é amigaço do Eduardo Bananinha, o Eduardo Bananinha Bolsonaro, e o Eduardo Bolsonaro é o líder do grupo que Bannon criou, né, o Movement, né, um grupo de extrema direita querendo criar mídia conservadora e usando o nome da religião, quer ser o detetor da verdade, porque a verdade não é ideológica, a verdadeira, o fato que acontece os fatos, a verdade é o fato. Então, a opinião de alguém pode ser tendenciosa para um lado, para o outro, ninguém é 100% isento, mas o fato é o fato. Então, tentar fazer uma mídia esquerdista ou uma mídia direitista sempre é complicado, E se aqui nós temos o esquema da rachadinha, lá é o rachadão. Ele fazia movimento, petições e recebia doações para construir um muro, ajudar, né, Trump na construção do muro lá entre Estados Unidos e México, que vale lembrar que Trump, quando fez o muro, queria que os mexicanos pagassem. Eu vou fazer o muro, mas quem paga são os meus vizinhos, né? Algo realmente bem ético, cristão e bem conservador, né? Segundo a mente desse povo. E ele conseguiu, arrecadou muito dinheiro e ele é acusado de ter roubado para si próprio 25 milhões. É muito dinheiro, muito mais, até o que a gente sabe,
segundo as acusações aqui da família Bolsonaro, muito mais do que a família Bolsonaro surrupiou, possa ter surrupiado, segundo as acusações, né? As investigações não foram fechadas ainda. Então é muita grana, e ele já foi solto, né? Porque ele foi preso em um iate de luxo e pagou 5 milhões de fiança. Bom, para quem roubou 25 milhões, ele ainda tem 20 milhões para se gastar por aí. E isso é uma maneira de desmascarar tantos conservadores, entre aspas, né? Pessoas aí que às vezes nunca leram, nunca estudaram. Não estou falando do Bannon, né? O Bannon é um cara que deve ter lido muita coisa, mas ler muito também não prova que você é honesto. Mas há várias pessoas que têm levantado a bandeira de conservadorismo, de muitas coisas, e não sabem nem o que estão defendendo. Então, os extremismos nunca estão com a verdade. E ele foi preso e é amigo lá, né, da família Bolsonaro, amigo do Trump. Nem o Trump aguentou ele. Olha, quando o Trump não vem aguentar uma pessoa, eu imagino que deva ser bem insuportável mesmo. E o Carluxo já disse, né, querendo dizer assim, em uma postagem sua há um tempo atrás, que interessante que todo mundo que rodeia o Lula é corrupto, né? Então, se todo mundo que rodeia o Lula é corrupto, era uma prova que o Lula é corrupto. E o Lula é corrupto. Então, a gente pode aplicar essa mesma frase para a família Bolsonaro, né? Vai dar na mesma coisa, né? Parece que Lula e Bolsonaro são as duas caras, as duas faces de uma mesma moeda. Os STF fez mais uma decisão contra o povo brasileiro e não vai ter diminuição nenhuma a produtos importados, e se possível eles ainda vão aumentar, né? Produto importado é realmente artigo de luxo. Então você que estava aí esperando comprar uma televisão 8K, quem sabe um console novo, né, no fim do ano aí, o Switch que vai chegar no Brasil oficialmente pela Nintendo, o PlayStation 5, o Xbox Series X, quem sabe um supercomputador ou qualquer equipamento que vem de fora, qualquer produto importado vai aumentar. E isso é terrível pra gente, que coisas simples viram artigos de luxo no Brasil, onde o pobre só se ferra mesmo, tá? Então eu vou ler aqui a decisão que o STF teve. Então eu vou ler aqui a matéria do antagonista. Os produtos importados continuarão caros para os consumidores brasileiros. Por maioria, os ministros do Supremo Tribunal Federal decidiram nesta sexta-feira que a incidência do IPI na revenda de importados é constitucional, ou seja, mantiveram um imposto para todos os produtos importados acabados. O julgamento foi realizado de forma virtual e começou no dia 19 de julho. O relator do processo, o ministro Marco Aurélio Mello, votou favorável à inconstitucionalidade da dupla cobrança. Também votaram pela inconstitucionalidade os ministros Edson Fachin e Rosa Weber. Já pela constitucionalidade, né, para que a gente pague realmente esse imposto que não abaixa o imposto de produtos importados, votaram a favor disso os ministros Alexandre de Moraes, Dias Toffoli, Gilmar Mendes, Carmen Lúcia, Ricardo Lewandowski e Luiz Fux. Você não admira algum dos nomes que estão aí, não é mesmo? A União sustentou que a cobrança é autorizada pela Constituição e pela legislação de IPI. Então você vai continuar pagando, nós vamos continuar pagando mais caros por produtos importados, e coisas simples aqui no Brasil viram artigos de luxo, né? E esse Supremo não representa o povo em quase nada. É incrível, né? Além do STF, os governos em si. Por falar em governo, eu não sou uma pessoa que fala só contra Bolsonaro. Eu não estou aqui para falar contra Bolsonaro, eu estou para falar a favor do Brasil e coisas que venham ser benéficas para a gente. É porque Bolsonaro não tem sido benéfico mesmo, mas dessa vez acontece o contrário, né? Já que o Senado votou contra um veto, quis derrubar o veto de Bolsonaro, que era para não ter um reajuste salarial a trabalhadores públicos. Isso porque Bolsonaro vetou o dispositivo que autorizava dar aumento a servidores envolvidos no combate ao Covid-19. Senado tentou restaurar essa possibilidade e veto foi contrapartida a pacote de 60 bilhões. Então veja, talvez você diga, não, mas esses trabalhadores mereciam um reajuste salarial. Mas nós estamos numa pandemia e uma das coisas que Bolsonaro fez, eu não acho que ele fez por espontânea vontade,
houve uma pressão, mas ele acabou fazendo, ele deu 60 bilhões a estados e municípios para que o mercado, né, o Estado não quebrasse, já que o Brasil teve uma quarentena severa, né? Nem em todo canto, mas no geral o Brasil teve uma quarentena severa. 60 bilhões é muita grana e foi muito mal aproveitada. Então foi um acordo que Guedes, a Bolsonaro e os senadores e deputados fizeram. Olha, então não vai ter reajuste. Já que eu vou liberar esses 60 bilhões, não vai ter reajuste até 2021 de salário, ok? Eles disseram ok, só que o Senado votou contra, né? E a gente vê aí, por exemplo, o estado do Rio de Janeiro e muitos outros estados, né? Todo governador recebeu uma parte desse dinheiro e a gente sabe que eles não aplicaram tudo como deveria ser aplicado, né? Compraram respiradores superfaturados, respiradores muito mais caros do que alguns que são feitos aqui no Brasil, que são muito baratos, né? Passou universidades públicas, eu acho também universidades federais, universidades também particulares, que fizeram respiradores totalmente funcionais e bem mais barato, né? Era uma maneira de o governo comprar e incentivar esses cientistas brasileiros, esses estudiosos brasileiros, mas não preferiram comprar de fora caríssimo, né? E a gente sabe que teve muita coisa aí, né? Witzel quase que entrava em uma votação de impeachment, muitas outras coisas que talvez sejam investigadas futuramente, né? Então esses caras aí, eles receberam os 60 bilhões e depois votaram contra, e o Bolsonaro disse que desse jeito não dava para governar. Os deputados foram contra, né? Então, ao que tudo indica, não vai haver ainda esse aumento salarial, visto que o Bolsonaro liberou esses 60 bilhões, tá? E aqui é um acordo, e essa galera foi muito falsa, essa galera fez muito errado com o Bolsonaro desta vez, porque não é uma decisão para se tomar contra o Bolsonaro, é contra o povo brasileiro. Ele deu 60 bilhões aos governadores. O Senado derrubou um veto de Jair Bolsonaro que impediu o aumento de salários de servidores durante a pandemia. O ministro da Economia ficou revoltado. É sobre isso que nós vamos falar agora com Alex Guzmão. Boa noite, Alex. Paulo Guedes bateu pesado nos senadores, né? Bateu sim, Sérgio. Boa noite. Em maio, o governo federal liberou 60 bilhões de reais a estados e municípios que tiveram queda na arrecadação por causa da pandemia. Como contrapartida, governadores e prefeitos não poderiam dar aumento de salário ao funcionalismo. Paulo Guedes diz que a derrubada do veto pode gerar um impacto negativo de 120 bilhões de reais. Não pode, o desentendimento político está acima da saúde do Brasil na hora que o Brasil começa a se recuperar. Quer dizer, pegar o dinheiro da saúde e permitir que se transforme em aumento de salário, de funcionalismo, é um crime contra o país. Esse veto ainda será votado na Câmara e Guedes espera que os deputados revertam essa situação na sessão desta quinta-feira. Sérgio. Alex, mas nesta quarta, alguns vetos foram derrubados definitivamente, tanto pelos senadores quanto pelos deputados. Não é mesmo? Exatamente. Num deles, o presidente queria dispensar o uso obrigatório de máscaras em locais como escolas, comércio e templos religiosos. Mas o Congresso, em reunião conjunta, definiu que as máscaras são obrigatórias, sim. Sérgio. Obrigado, Alex. Então ele tinha que enviar equipamentos, era melhor enviar os equipamentos do que enviar o dinheiro, mas ele enviou 60 bilhões e a galera quer ir contra isso, e como ele disse, desse jeito realmente não dá para governar, né? É complicado um presidente conseguir governar, embora Bolsonaro não governe tão bem, mas não dá para governar desse jeito, quando eles só estão buscando interesses, e uma coisa é você ser contra Bolsonaro, tá? Mas outra coisa é você ser contra o povo brasileiro, cara, e isso vai prejudicar o cofre público brasileiro. Tem um fundo, não é uma coisa infinita, e esse dinheiro vai sair do meu e do seu bolso. Então foi uma atitude errada que o Senado teve e foi revertida pelos deputados, porque 60 bilhões é muito dinheiro, né? Então vamos desejar que tenha realmente uma boa investigação para a gente ver onde todos os prefeitos e governadores que pegaram esse dinheiro aplicaram de fato esse dinheiro, porque com 60 bilhões dá para se fazer muita coisa em prol do povo. Eu vou ficando por aqui, nos vemos no próximo vídeo. Valeu!